Então, meus queridos amigos, uma boa tarde a todos, que a gente realmente possa, nesses instantes que a gente vai estar aqui reunido, se conectar com a espiritualidade, reunir em nossos corações a energia do bem que está aí se multiplicando, né, pelo universo. E quando a gente se conecta com essa energia, é o poder de Deus que começa a agir na nossa vida. É, por muito tempo a gente ficou pensando, né, que o reino de Deus seria implantado no planeta, pum, de uma hora para outra, né? Não foi assim no tempo de Jesus, né? Aqueles que se beneficiavam da sua presença, do seu contato, quando eles começaram a se sentir animados, né? E conscientes de toda a transformação que o reino de Deus seria capaz de fazer na vida e na sociedade, eles queriam para quando? Para agora. Mas Jesus sempre falava que ainda não era o tempo, né? E ainda, mesmo de 2000 anos e 21 anos depois, ainda não é o tempo. Nós estamos no início de um novo ciclo, no início de uma nova organização de dias, de horas, porém, o tempo, né, de vivermos felizes plenamente ainda não é chegado. Porém, a gente tem que dar uma pensada. Nós, como espíritas, como que a gente tem que encarar o ano novo? Será como a maioria das pessoas que olham de uma maneira material, acreditando que os seus desejos e que os seus propósitos devem ser atendidos? Ou devemos encarar esse novo ano, né, com o olhar que a doutrina espírita nos oferece? Então, a proposta de hoje, né? E aí eu vou pedir para o Ricardo para já subir o nosso slide aí. A proposta de hoje é a gente falar sobre uma mensagem que Emmanuel nos enviou. Está aí o livro, né? Psicografado por Francisco Cândido Xavier. O nome do livro, Vida e Caminho. São vários espíritos, mas essa mensagem especial foi enviada pelo Emmanuel mesmo, né, pelo mentor do Chico, e que a gente conhece ele tão bem, né, como a página inicial também do Fonte Viva, e que a mensagem se intitula Carta ao Ano Novo. Carta ao Ano Novo foi escrita em 1900, quer dizer, o livro foi editado em 1994. Então, eu acredito que deve ter sido escrita, né, em 93, talvez em 94 mesmo. Foi uma época de muita produção. Quando a gente vai na listagem dos livros de Chico, né, quem não teve curiosidade, tem alguns sites que tem todas as obras de Chico Xavier em PDF. E aí a gente vê uma listagem de 412 livros e que a gente clica em cima, né, do link, do nome do livro, abre o livro para a gente ler pelo computador, pelo celular. E quando a gente dá uma olhadinha na década de 90, mas principalmente nos anos iniciais da década de 90, 80, 70, foram anos de muita produção, muitas mensagens. Eu acredito que era justamente assim, ó, vamos mandar o máximo de informação para esse povo, para depois eles não chegarem aqui dizendo que não sabiam. Essa carta, apesar dela ter sido enviada em 1994, a gente vai ver o quanto que é tão atual para a nossa necessidade. Eu confesso que quando eu li essa carta e fui procurar o ano, né? E aí eu pensei assim, deve ter sido, né? Sei lá, um ano que tivesse alguma problemática, né? Mas em 94 a gente sabe, né, que o país estava enfrentando algumas questões políticas, mas
eu fico pensando que, para o momento agora, ela cai como uma luvinha para a gente. Ainda mais porque nós todos estamos passando por um momento que é ao mesmo tempo uma prova coletiva e uma prova individual. Coletivamente, passamos pela pandemia, pela convivência, né, ou até mesmo fuga de um vírus que chega e a gente percebe que esse vírus ele chega como escola para a gente, como um grande curso, porque ele não chega só no nosso país, ele chega em todo o mundo. O mundo todo tem que aprender com isso. E além desse grande aprendizado, né, que o coronavírus vem trazer para a gente, né, tanto coletivo quanto individual, a gente não pode esquecer das nossas perdas, das nossas dores, né? Então, este ano de 2021 não pode ser iniciado como a gente iniciou outros anos da nossa vida. Esse ano a gente tem consciência do que a gente vai enfrentar, porque a gente já viveu, né? Foram 10 meses, né? Porque em dezembro de 2019 começa a falar lá na China, a gente sabia que ele já estava começando a rolar em alguns países em janeiro, fevereiro a gente tinha certeza de que ele ia chegar, e março foi necessário todo mundo fechar portas e mudar a sua maneira, ou pelo menos, quem não mudou, parar para pensar qual postura deseja para enfrentar esse vírus, né? Não nos cabe julgamentos individuais. O que nos cabe é parar e pensar sobre a nossa postura. Quais são os hábitos que eu escolhi para enfrentar este vírus? Quando eu começo a focar nas minhas ações, a chance de tomar decisões mais positivas são bem maiores do que se eu ficar focando no meu vizinho, no que vão pensar, no que vão dizer, né? E aí vai. Vou pegar o exemplo, né, do final do ano agora, o Natal, o Réveillon, e que a gente sabe que muitas famílias se reúnem, e se a gente for parar para pensar, né? No tio que vai ficar chateado, né? No primo que não vai gostar, e nisso e naquilo, aí a gente talvez não tome decisões tão acertadas do que quando a gente foca qual deve ser a minha postura nesse momento. Qual deve ser a minha postura, ou melhor, qual deve ser a minha decisão frente a essa questão. E aí a gente já enfrentou em 2020 muitas questões, né? Então, o ano de 2020 a gente percebeu o número de pessoas infectadas, a multiplicidade de características desse vírus quando ele aborda indivíduos diferentes. Não é o mesmo padrão, não é o mesmo tratamento, não é a mesma reação ao tratamento. Ou seja, aquele que tem contato com o vírus, ele acaba passando por uma experiência única, individual. Apesar da gente ter tanto caso, ainda assim é uma ação individual. Cada indivíduo é tratado, né, como um caso novo. E aí a gente pode conversar com isso com qualquer profissional de saúde, principalmente aqueles que estão na linha de frente, mas a gente às vezes não fica sabendo que aqueles que têm contato com o vírus, né, que adquirem o vírus, depois eles ficam com sequelas variadas. Então, são outras especialidades que mesmo após, né, o vírus criar anticorpos, né, ou seja, não estar mais com a doença no corpo, são várias especialidades
que são necessárias que a pessoa faça consulta para que faça uma avaliação das consequências do vírus do corpo. Não vim para falar de coronavírus, mas estou pegando tudo isso para que a gente perceba o que a gente viveu, o que a gente aprendeu, né, em 2020 e que faz com que a gente entre em 2021, que não vai ser um ano muito diferente do que a gente enfrentou em 2020, porque a gente já tem aí a vacina batendo aí na nossa porta, porém a gente sabe que não é porque um está vacinado que todo mundo já está protegido, né? Então a gente ainda vai enfrentar um ano onde até chegar esse cuidado e realmente esse resultado positivo para a grande parte da população, ou pelo menos, né, a sua maioria, a gente sabe que ainda vai demorar um bocado. Mas se a gente aprendeu, se a gente viveu, se a gente experienciou, não dá para jogar, né, na conta do ano velho e esquecer. É necessário pegar todas essas informações, olhar e falar, opa, peraí, o que eu tenho que fazer esse ano? Como que eu vou pegar toda essa minha experiência para enfrentar 2021? A gente sabe que tá calor, sabe que todo mundo gosta de ir na praia. Quando estava frio, né? Mesmo assim, tinha muita gente que burlava as regras, mas ainda é necessário que a gente dê a cota do nosso testemunho. 2021 é um ano novo que deve ter as nossas decisões apoiadas em eventos passados. Não dá para esquecer 2020. Eu tenho certeza que todo mundo que conseguiu romper para 2021 vai ter aí esse calendário de 2020 registrado nas nossas emoções, nas nossas lembranças, como um grande desafio pessoal que foi para todos nós. Vamos pegar esse exemplo aqui, né, de trazer Casa Espírita para dentro de todos os lares, fazer com que o ao vivo, né, tivesse um impacto positivo e que a gente fosse capaz de estar conectado, se sintonizando e realmente nos reunindo. Ou seja, os aprendizados são múltiplos em muitas áreas, né? E a gente só tem a agradecer por isso. Então, vamos lá para a mensagem de Emmanuel, né? Então, tá aí. Ano novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Então, já passamos pelo 2020, né? Redescobrindo o nosso formato, né? E aí, é como a Selma falou no início, a gente ainda não tem previsão. Então, muitos de nós, muitos tarefeiros, muitos frequentadores, muitos estudantes, muitos participantes, pode botar o nome que quiser, mas muitos se acomodaram. Se acomodaram em 2020, porém, 2021, a situação não mudou, e aí? A gente vai ficar acomodado mais um ano inteiro, aguardando a porta do centro abrir para que eu retome, né, as minhas atividades individuais perante essa doutrina que nos consola, né? Se eu ainda tenho aí esse ano para romper com esse cenário que a gente tem, como é que eu posso aprender mais, trabalhar mais e servir mais? Como que eu posso me fazer útil dentro desse processo? E aí, continua Emmanuel. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros
para necessária a ascensão, né? E aí essa ideia mesmo, né? A gente tem a cada ano aí essa nova reencarnação do tempo. O tempo não muda, gente. Ele continua na sua mesma contagem. Essa organização dos dias e do calendário é nossa, né? Dos seres encarnados. A gente até sabe que na espiritualidade, né, a sensação de passagem de tempo é completamente diferente da nossa. Mas eu achei muito interessante, né, que esse calendário, né, que o tempo ele reencarna num novo calendário. Aí eu lembrei da minha irmã que tirou foto, né, do calendário de 2020. Ela falou: esse daqui eu não vou jogar fora, vou guardar para sempre lembrar esses dias de tantos desafios. Que é justamente isso que eu falei. Não tem como a gente embrulhar e jogar fora, é como uma reencarnação mesmo. Alguém jogaria fora uma encarnação do passado? Não. É ela que dita o caminho que a gente tem que seguir na encarnação seguinte e nas próximas. Então, a nossa história, né, aquilo que a gente vive como experiência, não pode ser descartado, e sim ser encarado como essa nova oportunidade. E ele continua: lembra-te de que o ano em retorno é novo dia e convoca-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste coragem de cumprir. Então, é de verdade, agora com uma pitadinha a mais, né? Sobre essas questões de promessas do ano novo. Quantas vezes a gente acredita que o ano novo é que tem que oferecer alguma coisa para a gente, né? O ano novo que tem que trazer alguma coisa para a gente. Mas será que é assim? Será que é o ano novo que tem que trazer algo para a gente e transformar a nossa vida? E aí eu trouxe para a gente uma tirinha aí da Mafalda, em que o amiguinho dela, tá lá, estão os dois conversando, né? E aí o amiguinho fala: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. E aí a Mafalda vira para ele e diz: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. E aí? Será que nós, né, estamos preparados para atender ao pedido do ano novo? Porque fazer pedidos, listas e mais listas, né, de pedidos para o ano novo, a gente já está aí mais do que escolado. Mas realmente, né, promover essa mudança, desejar ser melhor, fazer planos, traçar metas para ser melhor, eu acho que é o nosso grande presente, né, para esse ano novo. E aí Emmanuel continua: se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Então agora ele vai dizer uma série de coisas que a gente pode fazer para realmente a gente ser melhor nesse ano. Então, é muito comum, né, para aquele que abraça a doutrina espírita, encarar o inimigo como se fosse aquele que a gente tem que fugir, né? Ai, é o obsessor. Ai, o inimigo é aquele que me quer muito mal. Ele vai vir, vai destruir vai desarmonizar minha casa, vai destruir minha família, vai empatar minha vida. Isso é só no superficial, aquele que não conhece a doutrina espírita e não estuda a doutrina espírita. Porque se a gente começa a estudar um pouquinho a mais, a gente vê que o inimigo quem é? É aquele espírito que de alguma forma se sentiu lesado, se sentiu abandonado, se sentiu traído, magoado e carrega essa marca dentro dele. Então, pensar no inimigo é primeiro pensar na nossa própria ação, no nosso sentimento. É pensar como que eu posso fazer com que outras pessoas, encarnados ou desencarnados, né, que em alguma existência, ou até mesmo nessa, conviveu comigo e por alguma questão se sentiu lesado pelo que eu fiz, que eu possa me reconciliar, que eu possa modificar
o meu sentimento em relação a ele. Eu gosto de falar sempre que a primeira grande mudança é parar de ter medo do inimigo, né? Parar de ter medo daquele que é um irmão que está em caminhada, que quer acertar tanto quanto a gente e que vai se transformar em espírito puro tanto quanto a gente. O que vai depender para ele, como vai depender para nós chegar até um estágio de espírito puro? Vai depender a nossa mudança de frequência mental, né? E mudar para uma frequência no bem, né? Tentando realmente modificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos atos, buscando através das nossas ações realmente promover esse bem, tocando outras pessoas, e é assim que a nossa rotina, né, nessa destinação à perfeição, ela tem que começar a ocorrer. Quando a gente se paralisa no medo do outro, no medo do que o outro pode fazer nas nossas vidas, a gente esquece de agir no bem. E aí a paralisação do medo, ela faz com que a gente esqueça até Emmanuel vai falar um pouquinho mais à frente aí, mas esqueça de perdoar, que é, de verdade, a grande chave capaz de abrir qualquer porta. Então, continua Emmanuel. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para frente. Porque o perdão, ele é como eu falei, essa chave, ele é esse holofote, esse farol que ilumina os nossos passos. Porque, em primeiro lugar, ser ofendido é quando a gente não compreende ainda, né, os propósitos e as ações do nosso dia a dia. Porque quando a gente é ofendido, é porque a gente ainda tem, né, uma vaidade, um orgulho e um egoísmo que falam mais alto, né, do que a nossa necessidade de realmente nos relacionar e aprender nessas relações. Então, quando buscamos essa chave através do perdão, somos os primeiros beneficiados, né? Somos esses primeiros que recebemos essa oportunidade, né? Essa luz que faz com que o nosso caminhar se torne mais seguro. E aí continua Emmanuel. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Então, é como eu falei, 2020, é claro, né? A gente ficou aí preocupado, muitos de nós passamos, né, por questões até mesmo emocionais, psicológicas, espirituais, e que fez com que o nosso campo, muitas das vezes, se abalasse. Porém, por quanto tempo que a gente vai ficar abalado? Né? E se, olha, não quero catástrofe pro resto da nossa vida, não. Mas e se essa situação pandêmica for a nossa nova realidade? E foi isso que foi o grande caminhar aí da regeneração. Como é que a gente vai enfrentar? Sem fazer nada? Né? Descansando mais um pouco, aguardando retomar a nossa rotina de verdade. A rotina que a gente tinha antes não tem como a gente retornar da mesma forma. É necessário que a gente carregue os bons hábitos, principalmente os de limpeza, o aprender que quando a gente está doente, quando a gente está com vírus, a gente não pode sair, né, na rua distribuindo vírus, a gente tem que se proteger as outras pessoas daquilo que a gente está carregando. Então, a máscara, eu acredito, né, que a máscara, ela tem que se tornar parte do nosso guarda-roupa. Não estou gripado, não tenho um surto de gripe mais dentro da sociedade. Tenho necessidade de usar máscara?
Talvez não. Porém, se eu tenho sintomas de gripe, eu já aprendi, pelo exercício que a gente fez nesse ano de 2020, que faremos ainda em 2021, eu já aprendi que realmente preserva vidas e faz com que pessoas não fiquem doentes. E eu, como sou professora e tenho 2 filhos, né, pequenos em idade escolar, eu já participo da certeza que final de novembro, início de dezembro, todo mundo vai ficar gripado, todo mundo vai ter uma virose, todo mundo vai ter alguma coisa. E qual foi a nossa grande surpresa em 2020? Né? Que o tal resfriado de dezembro não bateu na maioria das portas. Então, realmente são aprendizados que a gente tem que permanecer com eles. Né? Então, voltando lá para a questão do descanso, não tem como, né, a gente persistir, né, persistir numa letargia, numa lentidão frente ao trabalho que está aí e que tem que acontecer. Então, se eu fiz 10% do que eu fazia até 2019, será que esse ano eu posso fazer 15%? 20%? Eu nem estou pedindo, porque nem tem como a gente voltar 100% ainda, né, gente? Mas eu posso voltar 15%? 20%, eu posso criar uma nova atividade que eu possa colaborar, que eu possa ser útil, contribuir, eu posso ser útil, trazer utilidade para dentro do meu lar. Então, é justamente a gente pensar que esse campo, né, divino, esse, como fala aqui, volve ao arado das tuas obrigações. Esse campo das nossas obrigações é um campo vastíssimo. E que por muito tempo, antes mesmo da pandemia, a gente deixava muitos cantinhos de terreno sem passar um arado, ó, durante décadas, acreditando que aquilo ali podia ser deixado para depois, porque o espinheiro ali estava muito difícil. Quem sabe agora a gente não pode, né? Não tem mais tempo, então a gente pode ir lá e separar galho a galho, cortar aqueles que são mais espinhudos, né? E tentar fazer algo naquele terreno. Então, é justamente parar e refletir. O como que eu posso encontrar novamente, né, essa oportunidade de plantar o bem. E ele continua: se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Gente, o dever bem cumprido, e eu achei muito interessante, porque eu comecei a refletir, né, sobre esse parágrafo, porque essa consciência tranquila do dever bem cumprido talvez seja dentro daqueles 10% que eu falei, né? Não seja tudo que eu fazia, mas é fazer bem tudo aquilo que eu me proponho a fazer. Não adianta da boca para fora, né? Eu falar que eu tô, vou pegar um exemplo que é a nossa bandeira enquanto espíritas, né? Que eu tô fazendo a caridade, se lá dentro do meu coração eu tô distribuindo espinhos e raios. Então a gente tem que parar e tem que pensar que essa consciência tranquila, ela de verdade vai demonstrar para a gente que a gente não deixa nada a desejar. Porque se a gente deixa um pontinho a desejar, pode ninguém saber, mas lá no nosso íntimo, na nossa consciência, a gente vai saber e vai ficar tem aquele alertinha falando, olha, mas você até fez bonito, mas naquele pontinho estragou. Naquele pontinho, por quê? As outras pessoas não sabem, mas a nossa consciência, ela alinha as nossas intenções com o quê? Com a lei de Deus. Então, se a gente não está plenamente alinhado com a lei de Deus, vai ter alertinha. Ei, ainda está faltando um pouquinho. Ei, ainda está faltando algumas coisas aí que você tem que aprender, que você tem que refazer e tudo mais.
mas é justamente a gente pensar que talvez sejam pequenas ações, né? E aí a gente vê, né, uma pessoa abaixando, catando lixo, é a gente pensar, será que a gente pensa, né, naquilo que eu descarto para o mundo, né, naquilo que o mundo descarta? Será que eu penso que, de alguma maneira, esse lixo, tanto material quanto mental, ele vai ser colhido e ele vai impactar nas nossas vidas? E quem é que é responsável por ele, pelo lixo? É o governo? É o outro? É o vizinho? Somos todos nós. Né? Aí eu trouxe aí a imagem, né, de duas criancinhas com guarda-chuva aí num terreninho, tomando uma chuvinha, demonstrando que às vezes essas ações no bem, onde a gente realmente vai conseguir transformar, né, os nossos dias, a nossa intenção e nos transformar em indivíduos melhores, talvez seja valorizar o simples, né? Não se preocupar tanto. Agora, como, por exemplo, aqui eu com duas crianças em casa, então a cada chuva a gente comemora, a cada sol a gente comemora. Por quê? Porque de verdade a gente aprendeu, né, a valorizar cada dia, cada tempo, cada sensação que chega até nós. E aí eu botei lá o 70 vezes 7, né? Que qual é a equação que dá? É perdoar, né? Essa tendência a perdoar ao infinito, né? Porque o 7 é esse número que demonstra essa tendência, né, ao infinito, e é justamente buscar apenas ser melhor do que era antes, né? Então são intenções que nós devemos nos preocupar, mas principalmente intenções que nós devemos colocar em prática. Vamos continuar que o tempo tá rugindo aí, né? Não tá urgindo, não, tá rugindo. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Buscar, e a gente vê nesse momento onde é que todo mundo acredita, é tão estranho isso. Antes a gente tinha opiniões divergentes, mas essas opiniões divergentes elas conseguiam conviver dentro da sociedade. E a gente chegou a um ponto que opiniões divergentes fazem com que relacionamentos se acabem, né? E aí, assim, opiniões às vezes muito simples. Vou pegar o exemplo, né? Tem gente que quer tomar vacina, tem gente que não quer tomar vacina, né? Só que isso vira quase que uma conversão cristã, né? Ah, aceita Jesus, né? Senão, e aí a gente vai vendo que uma parte não entender o ponto de vista do outro faz com que uma animosidade surja. Então, de verdade, essa busca de harmonia com aqueles que não te entenderam até agora, é justamente a gente parar, né? Se o outro não entende, a gente parar e pensar, peraí, ele não me entende. Ou será que eu acho que ele não me entende porque eu também não o entendo? Né? Então, quando a gente começa a se colocar como uma primeira pessoa responsável por todas as decisões, deixando de culpabilizar o outro e também não carregando culpas individuais e sim transformando essas escolhas em ações. Espera aí, se, né, nós não conseguimos ter as mesmas opiniões, que possamos pelo menos nos respeitar. Respeitar as nossas individualidades, respeitar e compreender que aquilo que o outro escolheu para ele talvez não me faça bem, não me faça feliz, né? Mas eu vou acolher, mas não vou, né, culpar não, julgar, condenar e excluir aquele indivíduo, né, da minha lista. Até porque nós que estudamos a doutrina espírita, a gente sabe que por mais que um indivíduo faça opções erradas
para a sua vida, né? E até imponha, muitas das vezes, essas opiniões equivocadas, distanciadas, né, da lei de Deus. Esse distanciamento da lei de Deus não vai perdurar para a eternidade. Então, a gente tem que confiar um pouco mais em Deus, né? Fazer a nossa parte, buscar para a nossa vida, para a nossa rotina e para os nossos testemunhos esse alinhamento com a lei de Deus e deixar que Deus haja em todas as ações. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Gente, isso daí é de um peso, porque, como eu falei, quando temos pensamentos divergentes, há sempre uma busca de apontar aquele que pensa diferente de mim como maldoso, como aquele que fez o pacto com o diabo, aquele que é a própria figura do mal na terra. E o que Emmanuel está nos lembrando? Existe mais ignorância no nosso mundo, no nosso estágio evolutivo, do que maldade. E o que é ignorância? A ignorância realmente é o não reconhecimento das leis de Deus. E quando a gente pensa, né, que aquele que desconhece a lei de Deus, ele está plantando, né, ao seu redor sementes que vão lhe render frutos, ou melhor, né, nem vão render frutos, mas que a sua colheita vai ser muito mais dolorosa, porque é esse o nosso grande aprendizado, né? Tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher pela lei da responsabilidade. A ignorância, ela faz com que o indivíduo ele acabe agindo equivocadamente por ser distante e tenha dificuldade em detectar e reconhecer o que pertence a Deus. Não maldigas nem condenes. Eu acho que esse é o mais difícil, né? Porque ele vem ali num crescer e aí ele vem reforçar. Não cabe a nenhum de nós esse julgamento divino, né? Esse julgamento de dizer se o indivíduo é mau ou não. Até porque o mal não existe. Se o mal não existe, se o mal é a ausência do bem, o que existe é o bem. Se a gente tem o bem, não tem mal. O que é o mal? É o não cumprimento do bem, é a não aplicação do bem. Então, o mal, ele em si não é uma força, né? A única força que existe no universo é a força do bem, é a força divina, é a força de Deus, é essa energia criativa que vem de Deus. O mal, o que é? O distanciamento dessa energia divina. Então, eu trouxe aí uma frase de Martin Luther King, né, de 1968, que a gente sabe que foi um outro momento de uma prova muito coletiva, né? Cada país com as suas ações políticas e os seus desejos de mudança, mas a gente consegue detectar na história de vários países fatos extremamente importantes, né, nessa transição e nessa observância da necessidade de cada indivíduo lutar e se apresentar, né, socialmente perante o bem, perante a moralidade, né, as boas ideias que pudessem trazer essa moralidade para as nossas leis. Então, aí eu trouxe a frase em que ele diz: nada no mundo é mais perigoso que a ignorância. Quanto mais uma sociedade sabe, menos crimes cometemos, porque compreendemos as leis que regem essa harmonia social com muito mais facilidade. E aí continua Emmanuel: auxilia a acender alguma luz
para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Olha que coisa linda, né? Auxilie em acender essa luz. A gente tem luz, né? Não te desanimes nem te desconsoles, porque é o que eu estava falando, né? A gente acaba desanimando porque a gente pensa assim, poxa, mas eu não tenho luz. Eu não sei das leis, eu não sei falar das leis de Deus. Quando eu vejo, eu erro. Quando eu vejo, eu tomo decisão que é equivocada, que me distancia de Deus. Não te desanime, nem te desconsoles, né? É hora da gente buscar ações onde eu busque acender a luz, né, na escuridão que está ao meu redor. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Então, se eu, né, ficar desanimado por ter a consciência que ainda não sei fazer o bem, mas que eu possa cultivar esse bom ânimo de a cada dia confiar que um novo o tempo reencarnou naquele novo dia como uma nova oportunidade para mim. Então, que a cada dia esse bom ânimo possa chegar e que eu possa, de alguma maneira, transferi-lo como essa luzinha acesa para aquele que está ali desencantado ou na indiferença, né? A gente vê aí o movimento das redes sociais e que a gente compartilha tanta coisa, né? Mas quantas vezes a gente manda uma mensagem no privado para perguntar, e aí, amigo, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá teu dia? Lembra que antigamente a gente fazia isso, né? A gente batia na casa do amigo, a gente ligava para o amigo para perguntar. E agora, com as redes sociais e com os aplicativos, a gente vem perdendo isso. E eu tenho experimentado, né, como a vida desacelerou, eu tenho experimentado e coloquei como meta 2021 intensificar isso, de mandar, né, aquele bom ânimo através de mensagem, oi, e aí? Né, contar, quando a gente sonhar com uma pessoa, falar, olha, oi, hoje eu sonhei com você. Ou você está lá e está pensando na pessoa, poxa, ainda há pouco estava lembrando de você. Mano, tem tanta figurinha, tem tanto meme, tem tanta coisa. Manda uma coisinha engraçada, né? Se talvez a gente não tenha tantos assuntos novos, né? Mas que a gente possa perceber, né, que esse bom ânimo, ele pode ser distribuído através de pequenas escolhas nossas, de pequenas ações. E aí eu trouxe essa imagem, né, de um rapaz sentado aí, lendo, estudando, ou seja, saindo dessa ignorância, descobrindo coisas, né, descobrindo coisas novas. E quando a gente descobre coisas novas, quando a gente conhece a verdade, Jesus já falou, a verdade ela nos liberta, né? E Joana de Ângeles, ela também nos fala que acende uma luz na nossa consciência. E quando a gente pode acender essa luz na consciência, realmente a gente é capaz de transformar. E acendendo uma luz, às vezes a gente fica meio chato, né? Porque a gente incomoda aquele que a luz continua apagadinha. Mas uma luz acesa, né? No meio da escuridão, a gente fica ali querendo catar uma vela, catar uma lanterna, catar o celular, né? Hoje em dia, não sei mais, não cata mais vela, né? Catar o celular para acender a lanterninha dele. Mas antigamente, quando a gente acendia a vela, ficava todo mundo acende a vela, acende a vela. Mas antes da vela estar acesa, já tinha um riscar do fósforo que já fazia toda a diferença. Então, por menor que seja a luz, ela provoca uma transformação na escuridão. E aí eu trouxe aí, né, eu esqueci o nome desse personagem e já é a segunda vez que eu faço a palestra e eu não pesquisei o nome do personagem de novo. Né? E a mãe está falando para ele, o conhecimento liberta. Aí o menininho fala, mas por que tem gente contra a educação? E aí a mãe responde, porque o conhecimento liberta. E aí a gente amplia essa educação, né, para a nossa vida, para a mudança dos nossos hábitos, né? Para uma mudança mesmo de estrutura, de ideia, de período.
É capaz quando a gente, os nossos netos, né, começarem a estudar, perceberem que a partir da pandemia o mundo tomou novos caminhos, né? Não aconteceu isso num outro fato muito triste da nossa história, que foram as guerras mundiais, e que a gente viu como que, principalmente a Segunda Guerra Mundial, né, como foi um divisor de águas, de crescimento e de tudo mais. Então a gente vê, vi que todo mundo mandou alguma coisa aí no chat. Será que vocês estão falando o nome? Não, não estão, né? Ah, a internet saiu do ar. Pensei que vocês estavam falando de quem é a personagem. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Chegou um monte de coisa aqui no chat. Eu já fui lá ver o que era. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora. Antes de falar o que Jesus repete para a gente, eu tenho que parar e tenho que falar dessa imagem que Emmanuel colocou na minha mente, que é: não te esqueça que Jesus jamais se desespera conosco, né? E eu, como mãe, eu me desespero. Falhei aí no SAFE na quarta-feira, né? Porque conta de desespero. E aí a gente vê assim, o como que muitas das vezes a gente toma Jesus por medidas nossas, né? E a gente acredita, como nós, muitas das vezes, não sabemos lidar com as situações, o que a gente faz? A gente se desespera, a gente sai do prumo, a gente quer colocar o outro no prumo. E aí que, mano, lembra, Jesus jamais se desespera conosco. Ele fica ali, ó, pacientemente aguardando e, olha ali, repetindo bondosamente de hora em hora. O que ele repete? O que ele fala para a gente? Ama e auxilia sempre. Ajuda os outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Vou repetir, já que Jesus repete sempre para a gente, né? Vou repetir. Ama e auxilia sempre. Ajuda os outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Gente, Jesus, ele espera radiante, confiante, né, no nosso sucesso, na nossa superação, né? E aí esse finalzinho que ele fala aí, né? Ele espera que a doce alegria da porta aberta do teu coração. E aí a gente lembra daquela imagem, né, de Jesus batendo a porta, né, aquele quadro famoso, e que a porta não tem maçaneta, porque simboliza o nosso coração. E aquela porta ela só pode ser aberta por dentro. Ou seja, ele está esperando alegremente que a gente abra a nossa porta, né? E mesmo assim, mesmo com muitas das vezes a nossa porta fechada, ele continua amparando e ajudando. E aí eu fico imaginando a gente ali dentro da casinha do coração, né, trancado, e Jesus ali pelo quintal, vigiando, cuidando das nossas plantinhas, vigiando quem está passando pelo caminho, cuidando, né, de toda a nossa estrutura. Ou seja, Jesus, ele está conosco sempre, sempre, e confiando, né, como eu falei, nesse nosso sucesso. E aí eu trouxe aí essa imagem, né? Essa imagem aí que vocês conhecem isso daí, né? Vocês conhecem. Isso daí o que é? É um monte de glitter. Um monte de glitter misturado, de cores variadas. E eu fui uma professora evangelizadora, mãe, né? Que demorei muito e confesso que ainda tenho assim um certo limite para trabalhar com glitter. Por quê? O que acontece quando a gente trabalha com glitter, né? Quem é dona de casa sabe, quem é mãe sabe. Uma vez trabalhando com glitter, fica assim a nossa mão, o nosso cabelo, a nossa roupa, o nosso rosto, né?
A gente fica impregnado de glitter, aonde a gente toca, aonde a gente está trabalhando, é tudo cheio de glitter. E por que eu trouxe essa imagem do glitter que marca? Porque assim como Emmanuel pediu para que a gente acendesse essa luz do bem, essa luz do bom ânimo, né, ao nosso redor, e que muitas das vezes a gente não reconhece essa luz em nós, mas se a gente se prontifica a agir divulgando ou ampliando esse bom ânimo para todos aqueles que estão ao nosso redor, é como se a gente estivesse trabalhando com glitter. Por mais que a gente não queira, né, e não acredite, né, não se reconheça tendo uma luz brilhando, quando a gente faz o bem ao outro, quando a gente distribui esse bom ânimo para a sociedade, para os nossos irmãos, nós somos contagiados com ele. E sentimos na pele essa transformação e essa sensação que persiste durante tempos conosco e que pode ser reavivada, porque a gente lembra, porque eu acredito que todo mundo que viu essa imagem do glitter lembrou o dia em que ficou marcado por um glitter. Ou seja, é como o bem. A gente acaba sendo beneficiado por esse bem e persistindo, né, com essa sensação e com essa experiência por muito tempo em nós, né? E aí eu trouxe essa imagem aí para a gente finalizar, né? É um jogo de luz e sombra, e que muita gente faz isso com o celular, né? Com a lua, com o sol, e que é esse jogo aí que eu achei muito legal, que é quando um passa, né, o sol para o outro, ou a lua, né, para o outro ali. E essa nossa grande função, sermos beneficiados com esse bem, né, e distribuirmos esse bem, entregarmos esse bem ao outro através das nossas ações, que possamos, né, ser envolvidos pelo nosso Mestre Jesus, contagiados, né, por essa página, que a gente possa realmente fazer o ano de 2021, um ano onde possamos experimentar muitas experiências iluminadas e luminosas, né? Cheias de glitter. Aí eu até, a hora que eu fui catando essa imagem do glitter, né? Aí eu lembrei lá da passagem de Emmanuel, do trechinho final, falando da alegria de Jesus batendo na nossa porta e a gente abrindo essa porta. Imagina receber Jesus depois de trabalhar com um monte de glitter, né? E abraçar Jesus e deixar aquele monte de glitter ali. Eu tenho certeza, né, que Jesus, essa figura tão amiga, né, vai rir bondosamente com a gente e vai se alegrar e vai perceber que as nossas pequenas ações, o bem que a gente ainda faz de forma vacilante, tímida, né, imperfeita, é todo bem que nós podemos, mas é de coração, né? Então, que possamos nos contagiar com essa alegria e abrir as nossas portas para o Mestre Jesus a cada dia em nossas vidas. Um beijo grande a todos.